Vou começar falando, porque eu vou contar a minha versão, que é a verdadeira e única. Pois é, essa é Porque nova. tem certas pessoas que inventam histórias que não existem, brincadeira. Mas foi o seguinte: como eu disse, eu estava trabalhando como missionária mobilizadora voluntária, né? Quando eu ainda estava lá em São Paulo, fazendo as viagens missionárias. E aí, isso em 2016. Ele já estava no campo missionário, no Radical, a turma dele, e eu conhecia algumas pessoas da turma dele, né? Então eu saí adicionando todo mundo no Facebook, porque eu queria acompanhar, né? Quem estava lá no campo, o que estava fazendo, Ela estava as me fotos. stalkeando. Mentira, não só ele, eu estava stalkeando a turma toda. Eu adicionei todo mundo. E aí eu acompanhava e ficava sonhando e conversava com algumas meninas, com alguns missionários que estavam no campo, enfim. Tirava dúvidas, né? Porque eu estava me preparando. E também, como eu estava visitando as igrejas, tinha alguns missionários que estavam no campo e que não tinha o PAN completo, né? O programa de adoção missionária. E o missionário, ele depende do PAN, né? Para o seu sustento. Missões nacionais não deixam de enviar seu sustento, mas a gente precisa, né? Ter o PAN completo. Então, como eu ainda ia só no outro ano para o campo, eu estava ajudando alguns missionários que não tinham PAN a conseguir esses PAN. Então, eu ia nas igrejas, eu compartilhava, né, sobre os campos missionários, falava do missionário e tentava fechar parcerias para esses missionários. Aí, um belo dia, o Ednardo mandou mensagem bem assim: Olá, irmã, graça e paz. Você é missionária? Sou crente, gente. Muito crente. Aí eu falei, que legal, nossa, missionário lá da Amazônia me mandou mensagem, né? Aí eu comecei a conversar e tal, a gente começou a conversar pelo Facebook. Aí eu falei que eu tava levantando o PAN, né, para alguns dos radicais que já estavam lá e tal, que ele conhecia. Aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp e começou a conversar todos os dias, né? Por causa da parceria, lógico, do PAN. Então a O, gente começou a conversar e eu comecei a fechar PANs, né? A conseguir parceiros para ele, né? Então a gente brinca até com o pastor Milton, né? Que a nossa história começou com PAN. E aí, isso em 2016. Aí um belo dia, ele me ligou e aí a gente começou a conversar e tal, tirando algumas dúvidas do projeto, conversando sobre o campo. Aí do nada, ele falou, né, que o projeto Radical Amazônia tem uma regra que não pode namorar. Então, o radical ele não namora, mas tem alguns radicais que fazem um compromisso de oração. E aí tá, eu ouvindo aquela história, né? E aí no final da conversa ele falou assim: então, eu gostaria de saber se você quer orar comigo para que Deus possa confirmar se é da vontade dele que a gente se case. Gente, sou bem direto. Decidido. nem conheço a pessoa pessoalmente e tá me chamando para orar para um possível casamento. Aí ele, não, porque para mim não tem essa história de namorar. A gente vai orar para ver se Deus aprova o nosso relacionamento para casar. Aí eu falei, analisei, né? Falei, bom, é oração é eu com Deus, né? Então tá bom. Aí a gente começou a orar em outubro de 2016. E aí eu fui para a viagem missionária do barco missionário em janeiro, né? Passou pela comunidade dele, eu pude ver ele bem rapidamente. E aí a Levou um gente monte de orou presente. para todos os radicais que estavam no campo. E aí a gente orou durante 2 anos e 5 meses, 5 ou 6 meses, né? E só oramos mesmo, nós não tivemos a questão do namoro, né? De contato físico, essas coisas. A gente orou durante esse tempo, a gente conversava, a gente compartilhava ações, a gente fazia devocionais juntos. Então, juntos que eu falo, né, por ligação, e era mais ou menos uma vez por mês, né, porque a gente morava em comunidades que não tinham acesso à ligação. Tinham algumas comunidades que a gente morou por um período que, tipo, conseguia mandar SMS, coisas que os jovens de hoje em dia nem conhecem, mas que é lá das antigas. Então, a gente usava ainda SMS aqui na Amazônia. E era um negócio assim: você escrevia a mensagem, aí ia lá num lugar da comunidade, na frente do rio, que tinha uma casinha de madeira, e botava o celular lá em cima da casa, e aí uma hora aquele SMS enviava, entendeu? Então era algo assim: a gente trocou cartinhas durante os PFMs, né, os programas de formação missionária. E foi assim que foi a nossa história, né? Só corrigindo algumas questões, ela Não, tem falou no nada para início. corrigir.
No início, na primeira conversa comigo, ela falou, eu vou para a Amazônia, eu vou para aí porque eu vou casar com um missionário. Não disse que era você. Aí depois eu descobri que ela já me stalkeava, tá bom? Mas da minha mãe, eu tinha visto uma foto dele e falou, que missionário bonito. Eu né, mãe? Pois é, né? E agora sua mãe sabendo que você casou com ele aí. Ó, acho que ela já estava orando. E aí, como foi? Como foi chegar o momento do casamento? Vocês foram trabalhar juntos? Foram para que comunidade? Foram trabalhar com o quê? Aí começou o grande desafio, porque nós casamos em 2019, 30 de março. Tivemos uma semana de lua de mel. Foi uma semana? Foi 2 semanas. E após a lua de mel, o restante foi no campo missionário. Nós chegamos em Manaus, compramos uma cama, que nós ganhamos os presentes, né? Mas foi em valor, porque não tinha como. O nosso casamento foi em São Paulo, não tinha como trazer as coisas de São Paulo, né? Então, chegamos em Manaus, compramos uma cama, uma geladeira pequena, um fogão e uma máquina de lavar roupa, porque a gente falou, não quero mais lavar roupa na beira do rio, não. Aí compramos uma máquina e entramos no barco, porque antes do nosso casamento, quando nós estávamos noivos, recebemos o desafio de ir para um município chamado Tonantins, que fica na região do Alto Solimões. Né? Dependendo do barco, vai de 5 a 6 dias de viagem até lá. E nós entramos nesse barco e nós não conhecíamos ninguém lá, só tinha contato rápido com um pastor da igreja de lá, e entramos nesse barco e viajamos, né, para lá, para o município de Tonantins. Após 6 dias, chegamos naquele município, descemos do barco com nossas coisas, olhamos para a cara do outro, e agora, onde é que nós vamos morar? Aí nós fomos atrás de casa, encontramos uma casa, né, com um dia, nós procuramos ali, encontramos uma casa para morar e começamos um trabalho ali naquela cidade de plantação de igreja, né, num bairro ali, com o propósito de expandir o reino ali, né, através do Radical Amazônia, porque o projeto estava nesse processo de expansão no Alto Solimões, e nós fomos para ali para mapear, para abrir caminho, né, para o projeto. E aí nós começamos a plantação de uma igreja através do pequeno grupo multiplicador num bairro desse município, porque assim, o município de Tonantins, apesar de ser um município, ele lembra muito uma grande comunidade ribeirinha. Eu acho que devido ao isolamento, a distância de Manaus até lá, então assim, ele não é um município muito grande, ele é pequeno, a maioria das casas são de madeiras ainda, não tem saneamento, a maioria tem casa de força, né? E aí nós começamos o trabalho num bairro novo. A casa de força é aquele banheiro lá. Banheiro, né? Que é só um buraco e a madeira redor. E aí nós começamos um trabalho no bairro chamado Portelinha. E foi através do relacionamento discipulador, com um casal, investindo na vida deles. Começamos um pequeno grupo multiplicador. E o trabalho ele foi crescendo ali, desenvolvendo, né, as visitas, estudos. A gente começou a viver, né, realmente o vida na vida, investindo a nossa vida na vida do casal, daquelas pessoas que estavam ali, conhecendo, entendendo. Eles começaram também a entender o processo da evangelização discipuladora, a formação de líderes, e o nosso pequeno grupo ele cresceu muito. Nós começamos com um pequeno grupo adulto, depois de um tempo nós abrimos também um pequeno grupo infantil, né, um PGMI, e depois de 9 meses de trabalho ali, árduo, de visita, relacionamento intencional, nós realizamos o primeiro culto, que foi embaixo de uma árvore ali no município. Nós não tínhamos um templo, então foi embaixo de um pé de engazeira, reunindo ali umas 30 pessoas. Então, assim, foi o processo de início de trabalho, né? Não foi fácil, teve vários desafios que nós enfrentamos ali, perseguições, dificuldades de assimilação da cultura, porque já era um pouco mais diferente do que nós já estávamos acostumados, o isolamento, a distância, né, o custo de vida, mas nós conseguimos, né, com o tempo, nos adaptarmos àquela realidade e assim desenvolver esse trabalho. E lá era uma miscigenação, né, de pessoas, porque a gente tinha o povo amazonense, mas lá ficava muito próximo da fronteira com o Peru e a Colômbia. Então, tipo, era bem mais perto ir para a Colômbia do que ir para Manaus. Porque para Manaus era 5, 6 dias de barco.
E para a Colômbia dava, acho que nem um dia, né? 12 horas mais ou menos. Um dia de barco. Um dia de barco, 12 horas de lancha mais rápida. Então a gente tinha muitos peruanos, colombianos e também um povo transcultural, né? De várias etnias ali. Então a gente tinha uma miscigenação e a gente tinha uma cultura muito específica daquele local, que a gente teve que passar um tempo, por mais que a gente já tinha 3 anos, né, de projeto, a gente teve um choque cultural novamente, a gente teve uma parte de adaptação ao campo missionário, ao casamento, então foi toda uma construção, né? Mas foi uma bênção, foi um período precioso, a gente ficou quase 3 anos, né? Ficamos 3 anos lá. 3 anos lá.